Ellen Gold Harmon nasceu na cidade de Gorham, no estado do Maine, em 1827. Seus pais se chamavam Robert e Eunice Harmon. Ellen e sua família aceitaram as interpretações bíblicas apresentadas pelo pregador batista Guilherme Miller. Juntamente com Miller e outras milhares de pessoas, ela passou pelo que ficou conhecido como o Grande Desapontamento, pois esperavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, a data correspondente ao fim da profecia dos 2.300 dias de Daniel 8. Em dezembro de 1844, Deus concedeu a Ellen a primeira de um total de cerca de 2.000 visões. Em agosto de 1846, Ellen se casou com Tiago White, que partilhava da mesma convicção de que Ellen fora chamada por Deus para realizar uma obra especial. Pouco tempo depois, Ellen e Tiago passaram a guardar o sábado como dia de descanso ordenado por Deus, de acordo com o 4º mandamento da lei. Durante sua vida, escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Após sua morte, mais de 70 obras foram compiladas e publicadas com textos ainda inéditos em sua maioria. Mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 110 em português. Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seu best-seller sobre a vida cristã, O Caminho a Cristo, já foi publicado em mais de 150 idiomas. Apesar de certa relutância e timidez inicial, Ellen G. White se tornou uma comunicadora bem conhecida nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Ela era convidada a falar não apenas em reuniões adventistas, mas também para o público em geral. Era muito requisitada, principalmente para falar sobre temperança. Em 1876, ela falou para seu maior auditório, estimado em 20.000 pessoas, em Groveland, no Massachusetts. Durante mais de 1 hora ela falou, e naquele tempo não havia microfone. Em sua visão de 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu instruções sobre assuntos relacionados à saúde, como o uso de drogas, tabaco, chá, café, alimentos de origem animal e a importância de atividades físicas, luz solar, ar puro e regime alimentar equilibrado. Seus conselhos sobre saúde, fundamentados nessa e nas demais visões, têm ajudado os adventistas a desenvolverem um estilo de vida que lhes dá, em média, 7 anos a mais de longevidade do que as pessoas em geral. Evangelista por natureza, sua principal preocupação era a salvação das pessoas. Ellen G. White era extremamente generosa e dava bom exemplo de cristianismo prático. Durante anos, ela mantinha em casa pedaços de tecidos para fornecer a alguma mulher que estivesse necessitando de pano para fazer um vestido. Em Battle Creek, onde morava, ia a leilões para comprar móveis usados que ela guardava para doar a vítimas de calamidades como incêndios, por exemplo. Numa época em que ainda não existiam planos de aposentadoria, sempre que ouvia falar de algum pastor idoso que estava precisando de ajuda financeira, ela não hesitava em lhe enviar algum dinheiro, a fim de socorrê-lo naquela emergência. Ellen G. White faleceu no dia 16 de julho de 1915. Durante 70 anos, ela apresentou fielmente as mensagens que Deus lhe confiou para seu povo. Ela jamais foi eleita para alguma função administrativa na igreja, mas seus conselhos eram sempre ouvidos pelos líderes denominacionais. Suas mensagens colocaram em ação as forças que resultaram no amplo sistema educacional adventista presente em todo o mundo, desde creches até universidades. Embora ela nunca tenha feito cursos na área de saúde, os resultados de seu ministério são notáveis na rede de hospitais adventistas, clínicas e outras instituições médicas presentes em todo o mundo. Ela não foi formalmente ordenada para a atividade pastoral, mas sua obra causou um impacto espiritual sem precedentes na vida de milhões. Ainda hoje, os livros de Ellen G. White continuam a ajudar as pessoas a encontrar o Salvador, aceitar seu perdão, partilhar essas bênçãos com outros
e viver na expectativa do cumprimento da promessa do breve retorno de Cristo. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Como nos é dito, declarado no livro Nisto Cremos, os escritos de Ellen G. White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. No livro Nisto Cremos, na página 305, publicado em 1989. Ao ver o túmulo de Ellen G. White, fiquei imaginando anjos guardando aqueles que deram a vida pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus. Fechei os olhos por um instante e imaginei os anjos de Deus ali. Vislumbrei Jesus voltando e aquelas sepulturas se abrindo e pessoas glorificadas se levantando para verem Jesus. O Senhor prometeu a Ellen que se ela fosse fiel estaria com os 144 mil. Lembrei-me de ter estado visitando a última residência onde ela morou no final da vida, em Santa Helena, na Califórnia, o lar de Elmshaven, e recebeu ali a visita do Senhor Jesus quando estava enferma, pouco antes de morrer, e a casa ficou tão iluminada que pessoas de longe acharam que houvesse tido um incêndio. No final da vida ela disse: "Eu sei em quem tenho crido", conforme 2 Timóteo 1,12. Mas ela deixou também um outro pensamento muitíssimo valioso. "Não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até ao nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. Quero agora ler com você Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Não sei se você já parou para pensar na quantidade de tragédias que têm acontecido ultimamente. Parece que quando passa uma, vem outra pior, quando não acontecem várias ao mesmo tempo em lugares diferentes. Será que tais acontecimentos são prenúncios de que estamos no fim do mundo? Bem, esta é uma pergunta que merece uma reflexão pessoal e individual. De uma coisa ninguém tem dúvidas: vivemos dias angustiosos. Quando o Senhor Jesus aqui andou, ele falou uma frase que poderia servir de aviso e ao mesmo tempo de alento para o cristão. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Todos nós somos susceptíveis ao sofrimento e à angústia, mesmo os cristãos.
Não são poucos aqueles que têm uma ideia errada a respeito do cristianismo. Pensam que, sendo cristãos, não estarão sujeitos ao sofrimento, mas isso não é verdade. Mesmo o cristão não está livre de passar por alguma angústia. Aliás, algumas angústias são exatamente pelo fato de sermos cristãos. Nos dias de Esther, o povo judeu passou por uma angústia muito grande, quando Assuero, rei da Medo-Pérsia, influenciado por Amã, decretou a morte de todos os judeus em todas as províncias do seu reino. A história bíblica mostra que o bem venceu o mal. Deus usou um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai e uma mulher chamada Esther. A trama do inimigo foi derrotada por um poder que reina entre os filhos dos homens. Através da atuação de Esther, Deus livrou o seu povo dessa terrível angústia e o perseguidor Amã terminou enforcado. O capítulo 24 de Mateus registra o sermão profético pregado por Jesus, onde o mestre fala de dois tempos distintos de muita angústia. Primeiro, na destruição de Jerusalém. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém, quando o general Tito assumiu o comando do exército romano e reassumiu o cerco. Porém, as profecias do Salvador sobre Jerusalém terão ainda um outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Depois Jesus falou da grande angústia da Idade Média. Esse período compreende os 1260 anos de supremacia papal. Esse foi o período mais longo de perseguição e de angústia, quando muitos cristãos tiveram que dar sua vida pela causa da verdade. João Hus morreu cantando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jerônimo, quando o carrasco veio acender o fogo por trás, ele disse: pode vir pela frente, se eu tivesse medo não estaria aqui. Muitos albingenses foram mortos na França, igualmente muitos huguenotes, os valdenses, etc. Lembrando o massacre de São Bartolomeu, ocorrido em 24 de agosto de 1572, quando mais de 100.000 cristãos foram mortos, assassinados covardemente. Mas pela misericórdia de Deus, aqueles dias foram abreviados em função da reforma. Caso contrário, como diz a Escritura, nenhuma carne se salvaria. Antes do fim da história deste mundo, haverá ainda muita angústia. Primeiro, um pequeno tempo de angústia. Quando deve ocorrer o pequeno tempo de angústia? O pequeno tempo de angústia deve ocorrer pouco antes do fechamento da porta da graça e, portanto, pouco antes de se consumarem as 7 últimas pragas. Ocorre durante o decreto dominical, quando os fiéis não poderão comprar e nem vender. Esta angústia, sofrida pelo povo de Deus, tem basicamente duas causas: perseguição por causa das leis dominicais e também fuga das grandes cidades e depois das pequenas cidades também. Haverá também a angústia durante as 7 últimas pragas, ou a angústia qual nunca houve, conforme Daniel 12:1. A Bíblia chama aquela angústia, aquele tempo de angústia durante as 7 últimas pragas, de angústia qual nunca houve. Dê uma olhada ao redor e você descobrirá que a grande maioria está sofrendo. Talvez você mesmo ou alguém de sua família esteja sofrendo agora. Todavia, a palavra de Deus está falando de algo muito superior e diz que será uma angústia qual nunca houve. Mas quem sofrerá essa angústia durante as 7 últimas pragas? Os ímpios, ou seja, aqueles que rejeitaram o convite de graça de Deus. E por último, a angústia de Jacó. Veja o que diz Jeremias 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O texto fala de um dia muito especial, fala de angústia para Jacó. E fala também que ele será livrado. Jacó é usado como um modelo, uma vez que o próprio Jacó sofreu muito quando, voltando para a sua terra, soube que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro. Jacó enganara Esaú muitos anos antes, e não sabia quais seriam verdadeiramente os objetivos de seu irmão, que vinha sobre ele com nada menos do que 400 homens de guerra.
Assim, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Perceba que Jacó lutou sozinho com o Senhor. Basicamente, a angústia de Jacó tem sua base em duas situações. Primeiro, a angústia física por causa das perseguições de morte. E segundo, a angústia mental por receio de não ter todos os pecados perdoados. Vou descrever a seguir algumas frases extraídas de alguns livros especiais. Em Primeiros Escritos, página 36. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu então um decreto para se matarem os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Muitas vezes eu fico pensando no que poderá acontecer. Para quem estiver salvo, será muito difícil, mas para quem não estiver, será terrível. É provável que haverá uma multidão muito grande chorando, aqueles em cujas vestes estará escrito: pesado foste na balança e achado em falta. Imagine só como se sentirão aqueles que guardaram o sábado por pouco ou por muito tempo, mas o abandonaram. Será uma angústia que não dá para descrever. Patriarcas e Profetas, na página 200, diz: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Há muitos, mesmo dentre os cristãos verdadeiros, que não acreditam que poderá haver uma perseguição religiosa novamente. Hoje vivemos outros tempos, dizem. Os direitos humanos já foram bem estabelecidos. A mentalidade das pessoas e das instituições religiosas hoje é outra, e muitas coisas são diferentes hoje. Seria bom não nos iludirmos. O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Tudo porque o próprio Satanás suscitará a indignação contra a minoria que recusa aceitar os costumes populares e as tradições. No livro O Grande Conflito, as páginas 641 e 642, temos as seguintes afirmações. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão se preparando para a obra da morte. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não terem se arrependido de todo pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura e da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria vituperado. Essa angústia será enfrentada pelo povo de Deus. Eu desejo terminar esse sermão com algumas palavras de esperança para você que é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Ninguém precisa ficar desesperado. Deus protegerá o seu povo. O mesmo Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acompanhe com atenção as promessas de Deus. Isaías 33, 15 e 16. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno,
O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Aqui Deus está dizendo que os fiéis serão alimentados na hora da angústia. Nada lhes faltará, diz o Senhor. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O seu pão será dado e suas águas lhes serão certas. Há duas coisas que ainda preocupam muito, mesmo os que pertencem ao povo de Deus. Primeiro, o medo de não suportar as provações. E segundo, o medo de morrer. Para quem pensa que não poderia suportar as provações, posso mencionar o que está escrito em Conselhos sobre Saúde, a página 375. Deus conhece o nosso coração, pois Ele lê os segredos da alma. Ele sabe os que seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados ao descanso antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. E para quem tem medo de morrer, eu cito o que está no livro Primeiros Escritos, nas páginas 283 e 285. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar, mas anjos de Deus, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Anjos de Deus protegerão os fiéis. A espada dos ímpios se tornará em palha. Deus protegerá o seu povo. Salmo 91 diz: Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. Ninguém deve se desesperar. Jesus, o Rei dos Reis, é a nossa força. E agora a Rebeca canta uma música linda. Outra vez. Enquanto você escuta a música, eu quero que você pense num Deus que protege as suas criaturas, num Deus que protege seus filhos e filhas, e depois nós vamos orar. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu
Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Obrigado, filha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, porque embora tenhamos que enfrentar as angústias desta vida e também as angústias dos últimos dias, o Senhor promete estar conosco e nos livrar. E nós sabemos, confiamos, porque o Senhor é fiel. Ao nosso Senhor Jesus, o Salvador da nossa vida, toda honra e glória. Nós te louvamos, Senhor, e fazemos isto no nome de Jesus. Amém.